Ora viva, muito boa noite, caro internauta que nos acompanha a partir da nossa página do YouTube. Falamos concretamente da FTV Live que passa hoje com Linha da Frente. E trazemos um tema apenas, como já é habitual, normalmente trazemos dois, mas hoje trazemos apenas um. Um tema que já vem preocupando não apenas os jovens. Este tema está relacionado aos jovens na Praça de Touros que acusam cidadãos nigerianos, isto é, não são nacionais, de tráfico de drogas. Não apenas tráfico, como também vendem para jovens que estão na circunvizinhança. Vamos tentar perceber de onde é que partem estas acusações, quais são as implicações possíveis para este problema, o que se pode fazer, isto é, vamos procurar também soluções. Afinal de contas, o Linha da Frente é basicamente para isso. Temos os nossos analistas que nos vão ajudar a compreender o que exatamente é que está por detrás deste problema, quais soluções é que podem ser empregues, o que o governo pode fazer, se é que pode tomar alguma atitude a partir de agora. Caro internauta, que comece o debate. Como anunciado, vamos falar sobre jovens na Praça de Touros que acusam cidadãos nigerianos, isto é, fora, que não são de nacionalidade moçambicana, mas sim trouxeram aquela que é a sua cultura, ou talvez podemos dizer o seu modus operandi, a forma de ganhar dinheiro para o Estado moçambicano, concretamente na Praça de Touros, onde lá praticam tráfico de drogas, como também vendem para muitas outras pessoas. Não sabemos até agora qual é o nível que este problema já alcançou, mas vamos tentar perceber a partir dos nossos analistas o que é que está por detrás, como bem disse, quais soluções é que podem ser implementadas, porque afinal de contas é uma preocupação. Falamos de drogas, algo que é prejudicial à saúde, como também à própria saúde mental. Vou começar mesmo por Daniel Janeiro. Muito boa noite, Daniel. Nós temos esta preocupação. Qual é a leitura que faz, primeiro, da acusação destes jovens que lançam a cidadãos nigerianos sobre o tráfico de drogas? O que é que se pode dizer, não apenas desta acusação, como também deste problema? Estamos a falar de um bairro aqui na cidade de Maputo. Muito boa noite. Os seus pontos prévios. Muito boa noite, Belize, boa noite, Baltazar, e boa noite todo mundo lá em casa, e estamos por aqui para mais um programa. Dizer que o meu ponto prévio é aliado mesmo a este tema, é a preocupação que antes desta confusão que aconteceu na semana passada, ou na semana finda, a primeira-ministra Bem-vinda Levi estava no gabinete de combate à droga, juntamente com o seu diretor, estava preocupado com a situação dos jovens, alegando que na cidade de Maputo, jovens do intervalo dos 15 até aos 35 anos, se não estou em erro, são consumidores de drogas, de forma ativa, de forma passiva, mas são consumidores de droga, e ela se demonstrou muito preocupada com a situação. Então, isto é um alerta, se calhar já circulava algum barulho nos backstage. Então, quando a primeira-ministra foi lá, deu essa situação também, juntamente, primeiro, ela, a primeira-ministra, o diretor também, mostraram muito preocupado com a situação. Então, se calhar, é um assunto que não podemos carregar de ânimo leve, tendo em conta que o governo já tem conhecimento disso, e depois, meia volta, temos essa situação dos jovens a acusar os nigerianos. Indo concretamente ao tema, né, dizer que esta acusação não pode ser vista como uma novidade. Se calhar na praça já havia rumores de que nigerianos, eles é que são maiores fornecedores de drogas. Então, visto que nós estamos numa situação de vulnerabilidade da juventude, então o jovem, quando está vulnerável, ele qualquer porta de oportunidade ele abraça. E droga na cidade de Maputo é uma coisa muito comum quando nós vamos em bairros como Mafalala, Xamanculo, são bairros ao redor da cidade, que não é novidade, mas se calhar há outros bairros que aqui podemos não fazer menção, também há consumidor de droga de uma forma muito ativa. Se calhar aqui o governo tem que arranjar estratégias de como convencer os jovens, tirar os jovens da droga. Tem que haver um plano a nível do governo para tirar nossos irmãos jovens do mundo das drogas, porque não basta só lamentar. Hoje são esses que denunciam os nigerianos, mas amanhã virão outros jovens. Quer dizer, quando tu fores hoje a Mafalala, quando tu fores hoje a Xamanculo, há de perceber que não é só nigeriano, há um grupo de jovens que lá consomem de uma forma muito ativa. Então, se calhar aqui nós temos que pensar num plano de resgatar, como organização da sociedade civil, o gabinete de combate às drogas também deve estar mais ativo, do modo que a reparar esta situação. Agora, quanto a esta acusação, eu não diria grave, mas diria que há alguma coisa que aconteceu que foi capaz deles denunciar, ou entre eles estão a lutar. Se calhar não é um fenômeno novo, só que hoje veio à tona, não é? Veio à tona, veio aos nossos olhos, que não é um fenômeno novo. Tem que saber quem são os fornecedores,
como é que as drogas entram no país? Isso tem que ser estudado. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Daniel. Passando já para caríssimo Baltazar. Bem, aproveitando mesmo a deixa do Daniel, que falava sobre o papel do governo, como é que avalia, Baltazar, já agora muito boa noite, o papel das instituições? Falo concretamente da polícia, do próprio Serviço Nacional de Investigação Criminal, em responder a essas denúncias de tráfico em ambiente urbano, considerando especialmente que a maioria da população moçambicana, especialmente cá na cidade de Maputo, vê os nigerianos como sendo pessoas que se dedicam ao comércio de produtos para o consumo, isto é, estamos a falar de alimentos perecíveis como também não perecíveis, pelo menos é isto que nos habituaram nos seus contentores, também na sua maioria azuis, mas como é que avalia o papel das instituições a partir de agora que há esta denúncia destes jovens na Praça Touros? Bom, primeiro quero agradecer mais uma vez pelo convite, cumprimentar a si, Luís, e cumprimentar ao Daniel e cumprimentar aos nossos telespectadores a partir de casa que nos assistem, dizer muito boa noite. Bom, quanto aos meus pontos breves, primeiro quero começar com a situação que chocou bastante, que tem a ver com o lixamento de um agente da PRM, concretamente na província de Tete, no distrito do Matiz, em que naquele posto policial houve detenção do indivíduo e, por sua volta, com a não satisfação dos populares, estes ouviram a necessidade de atacar a este posto e que culminou com o lixamento de um agente da polícia. Muitas das vezes nós aqui já viemos debater e conscientizar a própria população que é preciso pautar pelo diálogo, por mais que há este debate ainda na questão da confiança das nossas instituições e que é preciso serem fortalecidas e a população também, não só estamos a acusar a polícia, mas também a própria população aqui tem um papel muito importante que é o próprio diálogo entre ambas as partes, né? Estamos a dizer que o diálogo não pode vir só, ou a perfeição não pode vir só da própria polícia, mas também a própria população deve entender e poder contribuir naquilo que é o fortalecimento deste diálogo entre ambas as partes. Outro ponto tem a ver com os raptos que nos últimos tempos que a gente já vem reportando, que a própria polícia também já vem apontando, que tem a ver com o sequestro de jovens e sobretudo, jovens nas suas faixas etárias dos seus 19 até os 29 anos atrás. Recordo-me que no passado tivemos um exemplo claro que tem a ver com o sequestro ou o desaparecimento físico de um dos membros da Mama Graça, onde um dos seus sobrinhos acabou desaparecendo, entre outros jovens que já vêm sumindo aí, mas desta feita temos um caso inédito que merece uma responsabilização, porque em algum momento falta respeito ao Estado, falta respeito às nossas autoridades e falta respeito aos sentimentos e à sensibilidade da própria população. Sendo assim, tivemos recentemente, em menos de 48 horas, tivemos um caso de uma moça em que acabou sumindo, foi dado como desaparecida. Afinal de contas, a esta mesma cidadã que encontrava-se nos prazeres com seu namorado, o que também acabou deixando na manhã desta terça-feira a muitos populares, a muitos indivíduos sensibilizados com este caso e que também diria que é uma brincadeira de mau gosto com o nosso Estado, com as nossas autoridades, principalmente com os nossos sentimentos. Então, eu acredito que a polícia tem aqui mais um dever, que é neutralizar ou poder encontrar, identificar essa mesma cidadã e poder responsabilizar daquilo que é pelo fato de ter trazido alguns danos morais ou sensibilidades que acabou ferindo de certas pessoas, inclusive mesmo o próprio Estado. Porque se pautamos com este tipo de prática, poderemos no futuro verificarmos qual é o nível de seriedade que a própria polícia, o próprio Estado pode levar em casos futuros que nem este. Então, é preciso dar exemplos, dando exemplo é mesmo muito mais neutralizar isso. Entrando mais naquilo que é o nosso papel, o papel que coloca sobre estas instituições em relação a este acontecimento, a estas acusações que está entre os nigerianos e os moçambicanos, eu diria que, muito bem disse o meu colega aqui,
a questão da falta de ocupação e também podemos acrescentar aqui a questão dos ciúmes que estão por detrás, ou há outros que podem levantar dizer que isso trata-se de uma xenofobia, porque os moçambicanos também já vem sendo tratado desta forma na África do Sul, em outros países. Temos casos de alguns africanos a serem escoraçados nas fronteiras, quando tentam atravessar para o outro lado, já por conta de melhores oportunidades de vida. Eu acho que aqui trata-se de um caso, não defendendo os nigerianos, mas não deixando de lado os próprios moçambicanos, mas é um fenômeno que muito bem já vem se dizendo que esta prática de venda de drogas, assim como o meu colega vinha dizer, não é de hoje, é algo que já se propala em vários bairros circunvizinhos aqui da nossa capital, e que esta prática ela vem crescendo ao longo dos anos, e que o que a gente já vem verificando ou vem encontrando aqui nesta praça é algo que pode se considerar algo comum, né? Mas é preciso identificar se de fato isso acontece dentro nesta praça, se essas práticas de venda de drogas são, e quem são essas pessoas, ir atrás dessas pessoas, identificar a este grupo, mas que não deixemos ou não menosprezemos só pelo fato de acharmos que isso pode ser uma prática de xenofobia, mas que é preciso identificar. A polícia tem aqui um trabalho no sentido de investigar, encontrar os possíveis praticadores ou praticantes desta venda dessa droga nessa praça. Mas agora, o papel que o Estado tem é mais ou menos isso que eu já vinha dizendo, que é preciso, como o colega dizia, primeiro que são jovens que não têm outras alternativas, além de estarem na praça, né? A praça já é famosa por várias práticas de coisas duvidosas, desde roubo de peças, de venda de carros, até outras coisas. Né? Então, a droga não é um dos elementos que podemos encontrar como um problema naquele espaço. Então, é preciso encontrar que a polícia, ou o próprio Estado, como muito bem o colega apontou no seu ponto prévio, que era o Estado, da ministra acabou visitando uma das instituições, no sentido de ver quais são os problemas e melhorar a situação. Então, é preciso melhorar estas formas ou estas práticas que o Estado tem levado a cabo para melhorar aquilo que é a segurança pública no nosso território, porque a venda de droga não é novidade. Várias vezes já vimos, inúmeras vezes já vimos a questão da circulação de droga no nosso aeroporto internacional de Maputo, a entrada e saída de drogas que nunca se encontrou, e hoje estamos a encontrar essas mesmas drogas que desaparecem no aeroporto, encontramos nos nossos mercados, e depois aparecem todas as acusações. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar. Daqui a mais um pouco volto para si, mas Daniel, Baltazar diz que a polícia precisa investigar. No entanto, que dificuldades práticas é que existem para identificar, como também deter as redes de tráfico de drogas, não apenas nacionais, como também estrangeiras, como é aparentemente este caso? Realmente, aqui tem que ter uma investigação profunda da parte da polícia, porque eu falo porque aqui vai surgir outro problema, ou surge um problema, ou poderá surgir em termos de xenofobia. Se calhar agora pode surgir aquele barulho de que todo nigeriano é traficante. Não é bem assim. Há nigerianos honestos que estão se dedicando em trabalhos honestos. Então, se calhar aqui a polícia tem que trazer no mínimo provas. Reunir os jovens, trazer aquelas provas, mesmo que não seja a prova que não seja pública a nível da imprensa, mas que tenha prova para o Ministério Público de como avançar a ação, para o Gabinete de Combate à Droga, ter conhecimento de quem são na sua íntegra, porque aqui poderá surgir vários problemas. Então, se calhar aqui tem um grande exercício a polícia, que é de investigar na sua íntegra, trazer o problema com A mais B, que são nigerianos do lugar X, jovens no lugar X, porque até há informações que há carros que circulam naquela zona, carros mesmo quentes de nigerianos, dando alguma encomenda aos jovens que não sabem o que é. Então há muita coisa junta que está acontecendo aqui. Se calhar tem que haver uma investigação profunda, não podemos dizer ouvir. Então ouvir dizer que há um grupo de nigerianos, há um grupo de jovens. Quem são os nigerianos? Tem nomes os nigerianos. Tem uma identificação dos nigerianos, também como tais jovens. Aqui tem que saber que o fato dele denunciar, há uma relação de amizade entre os jovens que denunciaram e os tais nigerianos. Como é que as drogas chegam aos tais jovens? De onde vêm? Qual é a origem? Qual é a relação que tem? Então são várias perguntas que se calhar nós aqui não teremos resposta, mas a polícia, juntamente com os tais jovens que denunciaram hoje, pode nos fornecer melhores dados
para dali nós já ter uma análise mais profunda, porque a esse nível, assim nível superficial que nigerianos é que são traficantes ou que fornecem droga no país, temos que ter muito cuidado. Senão corremos o risco de ter xenofobia e lesar alguns nigerianos. Muito bem. Sim, é praticamente isso. Vimos ali no vídeo que circula, né? Vimos ali muito bem em que a própria polícia dispersa os próprios reivindicadores, né? Protege mais os nigerianos, leva talvez por serem cidadãos estrangeiros e a polícia pode pensar muito bem que podem resultar em outros conflitos, acaba afastando ali dos grupos. Mas como o meu colega diz que é preciso levantar este caso e é um caso que merece muita investigação. Mais uma vez, o meu colega diz aqui que há várias perguntas que podem surgir em relação a este fenômeno nesse espaço, né? Porque precisamos saber quem são esses nigerianos, como é que eles possuem essa droga, para onde é que vem essa droga, quem mete essa droga, como é que se comercializa essa droga, como os vários problemas que a gente vai se perguntando. No passado tivemos a fama de que o mercado estrela era o mercado da venda de todos os furtos que acontecem dentro da cidade e que em nenhum momento vieram nos esclarecer para onde e como essas coisas acontecem. Temos aqui o caso de não basta só dispersar a estes jovens que estão a identificar, há quem pode pensar que também parte-se de um ciúme aqui por ver que os próprios nigerianos já vão ocupando um espaço e vão ganhando mais naquilo e comparando aquilo que os próprios nacionais. Essa prática ou essa narrativa já vem se construindo a partir dos bairros. Se formos a entrar pelos bairros, vamos encontrar em todos os bairros na capital do país ou fora do país, fora da capital do país, estou falando das províncias, tudo isso. Se formos a ver, não só os nigerianos, mas a classe ou este grupo de estrangeiros tem tido uma fama de sucesso daquilo que são os seus negócios, daquilo que são as suas atividades, comparando com os nacionais. E aqui, em algum momento, podemos ver que há um sinal claro de que o meu espaço está a ser ocupado e que eu preciso também viver, porque o outro que está de fora é que tem concedido melhor as coisas do que eu. Então, podemos aqui até associar isso como um lugar de xenofobia. Se formos recorrer àquilo que tem acontecido na África do Sul, é que os próprios moçambicanos que estão na África do Sul, os próprios africanos, os sul-africanos, já vieram no passado dizer que a comunidade estrangeira que fazia parte daquele espaço, estamos a falar dos zimbabuianos, dos moçambicanos, inclusive, entre outros, que estavam na África do Sul para roubar um espaço daquilo que eles podem. Isso não só aqui na África, mas também se formos a procurar por outros cantos da Europa ou da América, vamos encontrar que até inclusive tive alguns colegas ou amigos na altura que saíram fora do país, conseguiram bolsa de estudo e eles viviam ou tentavam boa vida com aqueles valores de bolsa. E em algum momento os nacionais diziam que, olha, estão a vir, nós que somos nacionais não temos bolsa, então vocês também em algum momento estão a vir roubar as nossas bolsas ou estão a ocupar as nossas bolsas. E isso também podemos encontrar que há esse lado de ciúme também não podemos esquecer. Mas que o mais importante agora é quebrar essa rede. A polícia tem que investigar, saber se de fato a comercialização desse produto neste espaço é uma realidade, se for realidade, e de começar a perseguir aquilo que são os possíveis caminhos para encontrar os possíveis mandantes e talvez podemos saber como é que entra a droga neste país, por isso, onde é que é fornecida, como é que é fornecida, com quem e como. Então, são perguntas que só a polícia fazendo uma investigação e também pode nos trazer. Enquanto por nós aqui só podemos trazer algumas análises, algumas especulações, mas que só a polícia que também pode em algum momento nos ajudar a analisar esse caso. Muito bem, Baltazar, insisto mesmo em dizer que a polícia tem de investigar. Aproveitando disso, será que existe a possibilidade de se correr um risco de esta investigação, melhor dizendo, esta acusação ficar apenas num discurso público, sem que haja uma investigação oficial visível, porque até o momento é apenas uma acusação popular? Existe o risco de ficar apenas num discurso ou simplesmente no papel? Bom, vai existir, ou
correrá o risco de só ficar com um discurso mais popular se a polícia não tomar algumas medidas, né, atrás disso. Vimos ali ontem, ou vimos nas imagens que circulam, de que em vez de colocar ou convidar os próprios moçambicanos, os próprios nigerianos a sentarem no lugar e poder merecer uma investigação, foram abertos a fogo, né? Vimos ali polícias a dispararem para que os moçambicanos se afastassem. Eu acho que não era por esta via que poderia se seguir para poder entender ou poder perceber esses casos. Era ir atrás, ouvir os moçambicanos através do interrogatório ou apresentação dessas desses mesmos problemas, e que olha, colocava-se, ouvia-se esses mesmos indivíduos, depois ouvia-se do lado dos nigerianos e partia-se ou criava-se uma equipe ou uma brigada com que levasse avante essa investigação para depois. Mas agora, se a gente só protege o lado acusado e depois dispersa o que está a denunciar, claramente estaríamos aqui a dizer que já começaríamos com algumas falhas. É preciso juntar os dois lados, ouvir e criar-se uma equipe que possa fazer uma investigação para poder encontrarmos aquilo que são os verdadeiros culpados, ou se de fato essa prática tem acontecido nesse espaço ou não. Caso não, estaremos aqui a dizer que vamos comentar e os casos sempre vão passando ou vão ficar aqui num mecanismo popular do que casuais. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar. Passo mesmo para si, Daniel. Já continuando sobre a necessidade de uma investigação, se for confirmada de fato a acusação contra estes cidadãos nigerianos, digo estes porque, como bem disseram, quando das suas intervenções, alguns são honestos, ou talvez a grande maioria, porque bem vemos nos nossos bairros muitos nigerianos a erguer os seus próprios negócios, a vender produtos alimentícios. Mas se esta acusação for realmente confirmada, qual deve ser a resposta do Estado para garantir não apenas justiça, como também evitar discriminação? Primeiro, é o seguinte, Baltazar falou um ponto importante aqui. A polícia, a esse nível da polícia, esse processo não terá muitas pernas para andar, porque a polícia, na verdade, começou mal ao repelir o cidadão, e depois corriam de um lado para o outro, ao atirar. Se calhar aqui tinha que ouvir a parte nigeriana e a parte dos jovens estão a acusar, e depois daí eles formulavam um passo para poder investigar, mas a esse nível eles não terão como investigar, o processo já começou mal. Depois foram ouvidas a população local, foram ouvidos líderes comunitários, uns defendem a parte nigeriana, os jovens acabam sendo discriminados, nossos jovens moçambicanos são bandos ocupados, até outros dizem que não, é só sofrer de inveja aqueles jovens, não tem como provar. Então são muitos rótulos que estão acontecendo no sentido negativo. Mas, a ser verdade, se a polícia agora tem a oportunidade de se posicionar melhor, Baltazar disse, pode criar uma equipa de investigação, dividir-se em grupo, em parceria com o Gabinete de Combate à Droga. Então, fazem uma equipa, naquela equipa vão trabalhando, vão investigando até chegar na base. Quem são os nigerianos? Qual é o grupo? Porque aqui não é todo nigeriano, perceber muito bem, é um grupo de nigerianos. Quem são esses nigerianos? Quanto tempo estão no país? Qual é a atividade que eles exercem no país? Como entram essas mesmas drogas? Depois daí, eles seguiam com aquele processo. E os mesmos jovens que denunciaram, que fazem esse barulho, eu acredito que há uma informação que eles têm. Então, com essa informação, a polícia apertava os jovens, com essa informação que eles tinham a ser verdade, juntavam os fatos, ouviam daquela parte, cada um tem que se defender. Porque quando se diz que há um grupo nigeriano, tem nome esse nigeriano, quem são esses nigerianos? De qual é a parte da Nigéria? Depois de seguida, o Estado moçambicano aprovar realmente que os nigerianos, esse grupo nigeriano, fornece droga ao nosso cidadão moçambicano, aqui é muito simples, é deportar para o seu país, ou daí responsabiliza criminalmente. Hoje temos boa diplomacia entre Moçambique e Nigéria, então o grupo de diplomatas aí vão intervir e vão se entender, mas na verdade não queremos esse tipo de comportamento, mas só que deste jeito, de forma superficial, nós não temos muita coisa a falar, porque queremos saber como é que são, qual é o tipo de droga que é fornecida, onde eles encontram a droga, onde é conservada, há um lugar que eles conservam. Então tudo isso aqui é um processo, e não só. Temos que perceber, esses nigerianos com esses jovens são amigos, isso temos que ficar bem claro. Há uma rede de amizade, na qual essa amizade hoje não correu bem. Belize, o mundo das drogas não é um mundo novo e também é um mundo muito extensivo, até envolve, tem aquela situação de tubarões. Se calhar esse grupo, esses nigerianos são mandantes de alguém, esses jovens também são pessoas que fornecem, é uma linha, depois eles vão revender,
Eles não são só consumidores, também se calhar são revendedores. Então, se calhar aqui é um grupo de amigos, então se calhar alguma coisa falhou a nível da relação de amizade. Hoje são essas denúncias, então a polícia não pode cair no erro para nos despistar penumbra. Há um grupo de nigerianos e fica-se assim. Há um grupo de nigerianos. E depois aqueles outros honestos, de boa índole, estão nos nossos bairros, como é que ficam? E vão dizer, são eles. São eles. São eles. Não queremos dizer que são eles. Não queremos dizer que há um grupo de nigerianos localizado no sítio X, não sei o quê. Eles dedicam-se à venda de droga, consumo de droga. A coisa vai ficar limpa o processo. E depois daí, segue-se a justiça. Sim. E aí abre alguns espaços. No momento, a forma como a polícia atuou, ou a forma que a polícia como está a atuar, abre um espaço em especulações. Dizer que a polícia em algum momento também pode estar envolvido nesses casos ao defender um lado, exatamente, e não ouvir outro lado. É preciso, mais uma vez, é preciso voltar claramente naquele espaço. Temos apareceu no vídeo, né, que circula, apareceu ali um nigeriano a dizer que era o presidente da associação dos nigerianos ou o responsável dos nigerianos naquele espaço, e também claramente podemos ter algum grupo de moçambicanos que possa defender este. É preciso colocar os dois lados, que este lado que está a acusar o outro, que traga provas suficientes que isto, para que também não venham sair aqui ou naquela narrativa de que estamos a cometer xenofobia com os nossos irmãos, que venham comprovar que de fato os nigerianos vendem droga, estão aqui as drogas e os caminhos usados para a venda de drogas são estes. E os próprios nigerianos, se acham que isso não é verdade, este grupo de nigerianos não é verdade, que também mostram que, olha, nós temos feito o nosso trabalho com honestidade e que a nossa vida tem sido gerida dessa forma, porque eles também disseram que nós não somos vendedores de droga e nós pagamos imposto nesse país, temos todos os papéis, temos tudo isso. Então é preciso trazer isso. Então, mas também que a polícia, para também não ser mal interpretada, que ela mesmo venha se posicionar como agentes de lei e ordem que possam colocar a verdade acima de tudo e não beneficiar um lado. Estamos a dizer que protegeram os nigerianos, dispersaram os moçambicanos que estavam ali a trazer a acusação, tudo isso. Então, ao contrário, até era mais a parte acusadora, exatamente, era a parte acusadora ser protegida de que ser dispersada. Então, eu digo que abre outros precedentes porque como o Daniel falou, ali no mercado dos touros, podemos encontrar que temos esses grupinhos de vendas. Vamos supor que até os próprios moçambicanos são vendedores dessas mesmas drogas, estão a ver que o seu produto não tem saída. Uma das formas que possam dispersar esses nigerianos dali é acusando para sair, para eles ficarem a dominar o próprio. Então, há muitas interpretações que podemos tirar aqui, mas que para a melhor solução, a melhor verdade que é através de uma investigação que a própria polícia é competente. Não basta nós, até nós não temos essa possibilidade de ir ali fazer uma investigação, dizer, olha, colocar os dois lados a conversar para poder encontrar melhor, mas sim, a polícia tem todos os meios suficientes para trazer a verdade no meio disto tudo. Para evitar, então, esse pensamento sim. que existe um possível conflito de interesses e, quiçá, invasão de território. Até que os conflitos de interesse, eu arrisco dizer que há exatamente um conflito de interesse ali, né? Porque a Nigéria quer proteger os seus. Exatamente. Não quer lavar-se, quer ter uma imagem limpa. Temos aquelas parcerias bilaterais de negócios e relações. Então, em nenhum momento a Nigéria vai entregar de bandeja, dizer que ok, são esses cidadãos, porque dentro da associação, disse muito bem, estão lá escritos os nigerianos na associação. E depois temos a embaixada. Então, em nenhum momento a Nigéria há de entregar os seus filhos da pátria. Então, se calhar aqui mesmo a polícia tinha que pegar os denunciantes, ouvir na sua íntegra, não dispersar. Então, a partir dos denunciantes, iremos chegar a uma verdade. Mas não é isso que se fez. Não é isso que se fez. Então, protegeu-se mais a Nigéria, porque são estrangeiros, vêm de fora, aquelas relações, não sei, que os países têm. Então, esqueceu-se daquelas pessoas que fizeram as denúncias. Então, se calhar aqui, quem sabe, aqueles têm prova. Só com essa dispersão aqui, pode haver uma confusão, dizer que era um mal entendido, queriam sujar
os nigerianos, quando não é bem assim, mas aqui é um jogo, então esse jogo, se calhar, tem que ir até o fim a polícia para não ficar mais uma história. Porque nós já ouvimos muitas vezes de pessoas denunciar que Mafalala, já pegamos bocas de fumo, só prende naquele momento, mas os fornecedores nunca vimos. Chegam aí e dizem, Mafalala, encontramos jovens a consumir cannabis sativa. São prendidos aqueles jovens, prendem aquelas cannabis, vão incinerar, mas depois de alguns meses, Mafalala, cannabis sativa, prende aqueles jovens, depois não sei. Então temos que perceber de onde vem esse problema, qual é a origem. Afinal de contas, existe uma cadeia. Claro, existe uma cadeia. Muito bem. Já agora, Daniel, uma vez mais, já em médio prazo, qual seria o indicador mais visível de que este problema já foi abordado de maneira realmente clara? Menos detenções, estaremos a falar, aliás, menos detenções, menos consumo, ou então mais cooperação comunitária dentro mesmo daquele bairro. Qual seria realmente o indicador de que o problema está a ser bem elaborado? Aqui o problema, acima de tudo, temos que ter comunicação comunitária. Então, entre os líderes comunitários devem conhecer, devem trabalhar, fazer um trabalho de base. Líderes comunitários, aquela estrutura toda que nós temos nos bairros, sensibilização de família, e não só uma das coisas que faz com que nós jovens possamos ser consumidores de forma ativa das drogas, é a desocupação que nós temos. Metade da juventude não tem uma ocupação. Quando tu fores já ver hoje, eu estava a ver estatística da universidade, agora graduaram recentemente. As mulheres que estão em altas. Então a pergunta é, onde é que estão rapazes ou jovens do sexo masculino? Estão a fazer o quê? Quais são as idades para que com que esse jovem do sexo masculino possa perder este interesse pela academia? E não só, quando nós voltamos agora para as drogas, você há de perceber que os que estão em alta são os jovens do sexo masculino. Pode haver sim meninas também envolvidas no mundo das drogas, sim, até consumidoras que facilitam, mas há de ver que não é raro, contam-se a dedo de quando as meninas são preendidas nas drogas, de quando as meninas estão nas ruas, dentro dessas drogas, mas os rapazes de sexo masculino, nas idades de 18, 19, 20, até os 30 e tal, são consumidores ativos, eles consomem as drogas, não sei, então se calhar aqui é uma grande preocupação. O que está a falhar no seio da juventude, especialmente jovens de sexo masculino, que possam perder interesse pela academia? Também um dos fatores que leva a consumir as drogas é interesse pela academia. Quer dizer, o jovem perdeu o interesse, há de perceber que no curso de jornalismo, 90% são meninas. No curso de economia, 90%, tanto faculdade pública como faculdade privada, Baltazar, que não deixa mentir porque é docente, há de perceber que o maior número que ele tem são de meninas. Agora, os jovens do sexo masculino estão a falhar o quê? Temos que tentar ver aqui o problema internamente, dentro do nosso país, problema interno, o que está falhando na juventude, e temos que apostar mais. Nós agora temos que resgatar o ensino técnico profissional, o saber fazer. Então, o saber fazer é uma das coisas que pode diminuir, fazer com que os jovens possam ir às ruas. Então, se calhar aqui os jovens acabam dizendo que eu vou ficar 4 anos no ensino superior. Então, eu sou jovem e nós crescemos na base daquele tabu de que quando tu és jovem do sexo masculino, tu és a cabeça, então sempre a cabeça acaba virando pai de família muito cedo, acaba acumulando responsabilidade, tens uma parceira, és chefe de família lá em casa, então acaba entrando nesse mundo das drogas para você se sustentar e também ser uma das pessoas que é consumidora. Então o jovem, se calhar masculino, ele agrega muita responsabilidade entre aspas, então isso tudo acaba sendo esse ciclo no mundo das drogas. Queremos vida fácil, não queremos respeitar o processo, dá nisso. Então, se calhar o governo deveria pensar em resgatar o curso de serrilharia, curso de mecânica, em companhia, aqueles cursos mesmo de saber fazer, que terminou hoje, ele já vai poder fazer e apostar mais no empreendedorismo para jovens, não é? Então, aliando nestes cursos Belize, podemos dizer que, ok, jovem saiu hoje do curso técnico profissional, depois damos ferramentas. Ele aí vai produzir, porque os mesmos nigerianos que hoje são acusados, o próprio país financiou eles para poder estarem aqui. Não vieram só a título individual, porque Nigéria tem aquele grupo, quando tu vais à faculdade, eles juntam-se a associações, porque entrar no Estado na Nigéria não é fácil trabalhar, mas eles têm uma política de que quando tu termina o ensino superior, tem aquelas associações dentro da universidade, são dados dinheiro, ok, idem, vão lá fazer negócio, depois eles devolvem para entregar renda aos outros jovens, assim sucessivamente. Então, esses mesmos que são acusados hoje aqui, eles vieram porque o país deles financiou para hoje estarem aqui. Muito bem.
Mesmo interessante, aproveitando mesmo dessa deixa do Daniel Baltazar, quais outras iniciativas, para além desta que foi mencionada pelo Daniel, é que o governo de Moçambique pode implementar para evitar especialmente o estigma a cidadãos estrangeiros, como também os nigerianos, já que são um caso concreto, mas não só, como também o tráfico e o consumo de drogas por cidadãos moçambicanos? Bom, eu primeiro, antes de responder a sua questão, queria mais uma vez, aliás, queria tocar um ponto que tem a ver com as nossas praças, né? As nossas praças, principalmente a Praça de Torres. A Praça de Torres, acho que décadas e décadas está assim, não há uma revitalização, não há um projeto com aquela praça, né? Digam a passagem, os nossos mais idosos, os nossos mais velhos contam boa experiência da praça, né? Do que era a praça antigamente, o que é a praça hoje. Talvez resgatar as nossas praças para alguma coisa, né? E já se fez, na altura parece que até o Mercado Estrela já foi encerrado, parece que atividades depois voltaram. Houve uma mudança do Estrela para o Mercado de Desempenho e alguns acabaram permanecendo ali. Então é preciso que o município da cidade de Maputo, tenha um projeto em manga em relação àquela praça. Primeiro, para podermos eliminar os conflitos que vêm acontecendo e os problemas que aquela praça vem trazendo dentro da nossa sociedade. Bom, indo a questões de resoluções dos problemas que o próprio Estado pode implementar, se formos a ver uma coisa que até o colega tocou, tem a ver com a questão das oportunidades dos jovens a nível central, como a nível local, que tem faltado para esses mesmos jovens. Estamos a dizer que a nível da província de Nampula, o projeto Fidel angariou mais de, estamos a falar, não tem taxativamente os números, mas estou a dizer que o pico do número, o número que atingiu de pedidos de financiamento a este projeto Fidel demonstra claramente que tem muitos jovens que estão por detrás, que precisam de alguma iniciativa, né, quer do ponto de vista de empreendedorismo, para poderem atacar aquilo que são seus projetos de manga. Vimos muito bem nos resultados que vêm sendo divulgados a nível da nossa polícia, né, o concurso que está a rolar agora neste momento, o nível dos candidatos que subiu, que tende a subir muito mais. Então, mas é que o Estado sempre tem sido alternativa desses mesmos problemas. Da mesma forma que a nível do ponto de vista a partir da Praça de Torres, temos muitos jovens, muito bem Daniel disse que a questão da classe ou do sexo ou de gênero tem pesado muito naquilo que são indicadores, né? Estamos a dizer que os homens hoje, eles são não digamos os mais fracos, mas os que procuram alternativas mais rápidas para sobreviver em relação a ir à escola. Apesar de podemos até isso notar que vai variando em termos de curso, né? Vai dependendo muito dos cursos. Se formos aí nos cursos de Química, de Engenharia, por aí fora, é comum, é normal encontrar um número maior dos homens, mas se formos a outros cursos, boa parte até dos cursos você encontra maior presença das mulheres do que dos homens. Então, a escolaridade também tem aqui um fator importante, que também estamos a deixar para trás. A questão social também tem um fator muito importante para a resolução desses problemas. Estamos a dizer que, se formos a ver os resultados passados das eleições que tivemos, as manifestações que tivemos no passado, se formos a revisitar ou a rever os vídeos que foram rolando nos tempos, vamos ver que a maior parte dos homens que estavam atrás a propalar ou a reivindicar ou a contestar os resultados eleitorais no nosso país, e que as mulheres ficavam mais de trás seguindo os homens. Parece que estamos a voltar nos tempos de divisão de trabalho, né, em que os homens tinham uma tarefa, as mulheres tinham outras tarefas. Então, é preciso que o governo comece a adotar políticas viáveis. São coisas que sempre recomendamos a qualquer problema que a gente tem debatido aqui. É preciso que o Estado comece a traçar, comece a alinhar-se. Eu sempre digo uma coisa que é preciso criar esse projeto de Estado e não um projeto de gestão. O que estamos a encontrar é que cada ciclo de 5 em 5 anos de governação temos perseguido projetos que possam em algum momento acalmar o país
ou o governo anterior tem encontrado problemas e leva mais tempo a resolver problemas Claro. disso. E Então, isso serve só de um alerta para o governo do dia mesmo. A primeira-ministra, vou bater sempre na tecla sobre drogas, porque visto que ela foi visitar a instituição, ela percebeu, então se calhar isto deveria ser um debate para o Conselho de Ministros, Assembleia da República, a nível do governo do dia mesmo, serve de alerta. São jovens, estão a denunciar, mas a primeira-ministra já havia dito, temos muitos jovens a consumir drogas. Exato. Não falávamos de Toro. Ela falou na cidade de Maputo, no seu Toro, temos jovens a consumir. Sim. Então, o Toro veio a confirmar as declarações que ela apanhou no gabinete de combate ao droga. então há sinais, se calhar, já há sinais claros de que a praça já há um... A praça, não, Toro é uma das. É uma das. Então, se calhar então, isso aqui é um alerta para o governo do dia. Traçar estratégias para jovens, não vai só cantar. Agora, o governo do dia tem chance de formativa já. Se preocupar com as declarações do ensino superior, declarações do nível de droga, nós podemos perceber que, afinal de contas, há poucos jovens. Quando tu fala hoje nas químicas, agora mudou a ciência, está virada para as mulheres. As mulheres são engenheiras, são mecânicas, não sei, então, se calhar é um alerta mesmo para a primeira-ministra, que ela foi se deparar com dados reais, e depois o Toro veio confirmar. Então, se calhar, outras bocas de fumo, aliás, que existem? Foram Várias. identificadas. Não é só Maputo, se calhar é no país todo. Então, se calhar é o Não, tema. esse problema não é de Torres, não é de Maputo. Não é de Maputo, então, É um problema do país inteiro. Se Afinal de calhar- contas, Moçambique é visto como um corredor de drogas. Exatamente, Se calhar exatamente. aqui temos que tentar virar atenções, resgatar os nossos valores, aquilo que é da juventude. Nós somos maioria. Independentemente de nós somos maioria, e hoje estamos a nascer sempre jovem, não sei quem, Sim, então Daniel, nós somos maioria. por isso eu estava, na minha fala, estava a apelar uma coisa aqui. É preciso que o Estado comece a traçar objetivos para a construção do próprio Estado. Porque o que acontece é que cada ciclo governativo que entramos, estamos a entrar para fazer ajustes daquilo que o anterior deixou ou buracos que vimos muito bem quando sai Armando Melguebuza, entra Felipe Nhusi e entramos num cenário de endividamento em que o próprio país acabou não tendo financiamento da ala externa e o país virou-se da maneira que se virou e hoje estamos a falar que a cada dia que passa neste país estamos a ouvir que há sempre um fundo de desvio de isto, aquilo. Diga-se que não é desvio, mas sim alocar, porque entendia-se que não havia fundo para aquilo, então foi-se buscar dinheiro no outro sítio para fechar aquilo. Então, essa governação de tampa buracos, essa governação posso dizer, de invenções para poder fazer o país andar. Vivemos de emenda. de emenda. Abre-se uma cova para fechar a outra. Exatamente. É mesmo uma coisa, um jovem compra um terreno, vai começando construindo um quarto de sala, depois depois apanha dinheiro, fecha aqui, e aí vai crescendo e a sua vida vai levando. Então, é preciso criar mesmo, encontrar um jovem que tenha um financiamento, vai fazendo a sua vida até o que ele deseja construir. Então, o país tem que andar assim, né? É um ciclo de governação em que as políticas vão mudando para ver se alguma coisa vai mudar, mas que não temos, então é preciso começarmos a traçar. Desde 75 até os dias atuais, não temos sequer um plano de governação que é alinhado, não interessa o partido, mas O problema de emprego começou em 75. E começou em 75. Há 50 anos nós estamos a conseguir resolver o problema de emprego. O emprego às pessoas começou em 75, então até hoje. Então, se calhar é uma das coisas. Mesmo as drogas começaram em 75. Assunto das drogas até hoje. O problema de educação começou em 75. Muito bem, vamos tentar definir os principais projetos que o Estado precisa adotar a partir de agora, especialmente no que diz respeito ao assunto central, mas olhando para a dinâmica atual de Moçambique, sente já de fora o mundo todo. Estamos na era tecnológica em que temos recursos como a internet, a inteligência artificial e diversas outras ferramentas que estão diretamente ligadas à internet que ajudam em absolutamente tudo, tanto na educação como também em questões trabalhistas. Quais as estratégias exatamente que o governo precisa adotar para tirar os jovens do consumo de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, e garantir que eles sejam o motor do desenvolvimento do país? Bom, os países sérios, não digo os países sérios, mas os países que têm projetos em querer desenvolver a sua juventude, podemos usar o exemplo de Marrocos, Egito, podemos ir até
Senegal, entre outros. Estamos a falar a nível da região, aqui a nível do continente africano. São países que, se formos a ver, têm projetos para a sua juventude e esses projetos estão aí à vista e os resultados estão aí a sobressair. Estamos a dizer que Marrocos hoje em dia consegue levar a sua seleção para o mundial de Futebol, tanto feminino, tanto masculino. Estamos a falar que o nível de escolaridade de Marrocos, as universidades marroquinas hoje estão em alta. Então, são projetos, mesmo não precisa ir longe, vamos aqui perto, aqui em Botsuana, né? Botsuana, a nível ou podemos ir até a Cabo Verde, um exemplo muito claro, um país irmão, Cabo Verde, a nível de governação da sua própria democracia, é um país tão pequeno. Será que o problema é nós sermos grandes e que não conseguimos gerir tudo isso, ou porque os pequenos conseguem se gerir? Então, é preciso que o governo, mais uma vez, o governo comece a traçar projetos. Estamos a falar de projeto que rever a própria educação. Sempre fala-se o problema de futebol em Moçambique que tem a ver com a formação. Né? Não formamos, por isso que, ou não temos um campeonato regular, por isso que as nossas equipes terminam nas fases preliminares das afrotaças africanas. Então, é preciso que o governo comece a desenhar um projeto mesmo seguro das universidades. Como é que a Universidade de Eduardo Mondlane estava no top das 60, 80 melhores universidades da África, hoje já está nem a 100 das melhores universidades. Não estamos a crescer, estamos a regredir. A níveis de democracia também, estamos nos níveis que estamos. Direitos humanos também. Então, é preciso que comecemos a redefinir as nossas estratégias de desenvolvimento deste país, não só sempre a correr, a sair para fora do país e apresentar relatórios, dizer que precisamos disso, isso. Claramente sim, e precisamos que não há país que não desenvolve isso sem nenhuma parceria. Então é preciso que tragamos mesmo projetos em manga e levar a sério. Claramente fora daquilo que são as nhongas, fora daquilo que é a própria corrupção. Vimos muito bem na altura quando tentamos redefinir as linhas aéreas de Moçambique, onde cerca de 12 pessoas acabaram indo fora do país e voltaram a ser relatores sem nada. Então, desta maneira também não funciona. Então, precisamos mesmo construir projetos sólidos e acreditar que isso. E que o ciclo de governação, por mais que mude, mas também que caminhemos naqueles projetos. Só falar agora que o projeto se sustenta, ele faz parte do passado, né? E já tenta-se fazer uma réplica do projeto. Por que não ver o que falhou no projeto sustenta, retificar e melhorar, avançar com esse projeto que já está lá? Né? Já temos, a nível do distrito, a nível das localidades, esse projeto já é conhecido, temos lá os técnicos, temos lá os camponeses, temos tudo isso. Então, é só questão de ver onde que falhou esse projeto e voltar a realinhar esse projeto, mas que não, descartamos esse projeto e vamos ter que criar outro, que também outro governo, como for a vir, vai ter que descartar. Então, vamos entrando nessa combinação de projeto em prol do país. Muito bem, muitíssimo obrigado, Baltazar. Passo mesmo para si, Daniel. Bem, algo que é necessário fazer, que todo o dirigente precisa fazer, obviamente, é identificar o problema para encontrar o nível de necessidade de resolução desse problema e, claro, também saber qual é a solução mais eficaz a ser empregue. Neste caso, mas não só, ligado também, como bem perguntei ao Baltazar, a área tecnológica, educacional, até mesmo a questões de saúde. Nós precisamos de mais jovens empenhados em resolver questões de saúde. Vimos há bem pouco tempo um jovem numa universidade exterior que descobriu a cura para uma determinada doença. Falamos do cancro, se não estou em erro. É um jovem moçambicano. Está numa universidade estrangeira, não está concretamente em Moçambique, mas ele, de certa maneira, faz com que o país seja bem visto exteriormente. Então, o que o governo precisa fazer para garantir que as soluções sejam de fato encontradas diante dos problemas que já foram identificados e já foram também localizados os focos onde esses mesmos problemas acontecem? Mais uma vez, obrigado. E dizer que o problema o governo já sabe, já identificou e conhece muito bem. Então, aqui o governo tem que reunir as ferramentas e avançar para a prática. Então, o problema não é questão de dizer que não, ainda vai identificar, ainda vai perceber quais são as causas. Não, o governo conhece muito bem o problema, já identificou, conhece o rosto do problema, sabe qual é o problema. Então, se calhar agora o governo tem que entrar em ação. Então, entrar em ação, o que seria nesse caso?
entrar em ação o governo seria se posicionar, criar estratégias, linhas, porque é assim, Belize, um país não desenvolve sem ciência, um país não desenvolve sem formação. Nós sempre falamos em programas passados que a agricultura de Cabo Curto já passou. Então, se calhar, houve sustenta. Então, sustenta eu não considero um projeto falhado, mas se calhar é um projeto que foi descontinuado ou fracassou na governação passada, que era tempo de retificar esse mesmo projeto e avançar. Porque o problema está na mesa, que são os jovens desempregados que acabam entrando no mundo das drogas. Então, se calhar aqui nós temos que pensar como desenvolver, como mudar a mentalidade desses jovens. Nós não iremos desenvolver enquanto não apostarmos na ciência. Isso é bom nós esquecermos. Temos que preparar mesmo na ciência. Ciência não é só ensino superior, começa mesmo na base. Temos que ter ferramentas. Então, para mim, a educação seria a chave disso tudo. Seria a chave, porque a partir do momento que nós vamos formar alguém, até não na classe, enquanto é arte de fazer, ele de manhã, como faziam antigamente nas escolas comerciais ou industrial, de manhã tinha aulas teóricas e à tarde ia na prática. De manhã teórica, à tarde ia na prática. Só é possível desenvolver a partir daí. Iremos falar de inteligência artificial, como irei manejar inteligência artificial sem ciência, sem técnicas. Estamos a falar da própria serrilharia, falamos da própria mecânica, falamos, entre outras, muita coisa, tudo isso, mesmo a própria agricultura. Hoje, falamos tem época chuvosa, Cabo Curto, mas hoje como eu vou desenvolver a técnica de melhorar a agricultura sem ciência? Não é possível. E quem vai desenvolver isto não é aquele velho ou aquele idoso de 75, não. É aquela geração de 2000, de 90 e tal, até hoje. Somos nós, o país é nosso. Então, sendo que o país é nosso, o país é dos jovens, o governo deve nos abraçar. Porque muitas das vezes o próprio governo olha jovem como rival. Então, ao olhar jovem como rival, diz que, quer dizer, ele não confia na juventude. Porque aparentemente diz que jovens brincam mal, jovens não pensam no país, jovens estão preocupados com bebida, jovens estão preocupados em curtir. O que faz? Essas distrações todas foram causadas pelo governo. Visto que as pessoas estão de 75 no governo do dia, ele está lá, não aceita reformar, não aceita ir para casa, querem permanecer lá. E eu mesmo senhor que está de 75 dentro de uma instituição, que ele não conhece computador, não entende de tecnologia, quem trabalha, quem vai relatório sou eu, que sou jovem, se calhar sou sobrinho ou sou filho, ele chega em casa e me dá responsabilidade. Faço o relatório dele, não trabalho naquele ministério, mas conheço muito bem o ministério. Não trabalho lá, mas conheço muito bem o ministério. Faço o relatório, conheço todos os dados, ele chega lá, apresenta, todo mundo está a aplaudir. Final das contas, ele fica mais com um ego muito grande. Ele não pensa que quem fez aquele relatório é um jovem que não trabalha aqui, mas ele conhece todo, A e Z, a estrutura, como funciona. Então, se calhar, temos que rever isto. Esses jovens que hoje estão nas drogas, não porque são incompetentes, têm muita capacidade, mas muita. Mas até investigam melhor que a polícia, até investigam melhor que a Cernic. Esses jovens têm uma ferramenta incrível, mas não são usados, por isso acabam indo nas drogas. É o mesmo jovem que vai despistar a polícia. Hoje está lá no bairro do Touro, lançaram um chama, está aqui, levem a chama, está a arder. Depois onde levar os seus dados, onde guardar, onde ir lá dançar, investigar, até pode rir da cara dos polícias, até queríamos ver. Era só um teste. Muito bem. Para onde é que nós estamos aí com esse país? Bem. Muitíssimo obrigado. Vou mesmo pedir que dê as últimas considerações, ainda bem que tocou novamente neste, que é o tema central, sobre os jovens que acusam cidadãos nigerianos de tráfico, como também a venda de drogas naquele mesmo ponto. Falando sobre este assunto, como também tudo quanto já foi discutido aqui, quais são as suas últimas considerações, talvez trazer novamente, porque as soluções todas são insistentemente ditas, mas recordar uma vez mais as soluções tanto para este problema como também para tantos outros que Moçambique vem enfrentando. Para terminar, visto que o governo já nos habituou que ele é o dono de tudo, é a solução de tudo, então se nos arrastou para este lugar, então que nos devolva para a posição real. Esse papel é do governo, já nos arrastou, estamos aqui, então que ele resolva essa situação, que olhe mais para os jovens, que confiem no mínimo jovem. Nem todo jovem é para desconfiar, a jovem tem que dar oportunidade, temos jovens, temos muita ferramenta para lhes fornecer. Então, o jovem não pode olhar para
os mais velhos como rival, mais velhos também não podem olhar para os jovens como rival, mas temos que trabalhar lado a lado, mas só é possível trabalharmos lado a lado se eles estenderem a mão, se eles mostrarem disponibilidade, porque não basta só chegar a criticar, esses jovens não servem, esses jovens não estão preocupados, esses jovens não sei o que falamos hoje, por exemplo, para terminar, no Teatro Operacional Norte, quem está na linha de frente é jovem. É aquele jovem que morre todos os dias, não há nenhum militar que está aí com 60, 70 anos, embora as pessoas estão no ativo ainda com 70 anos, 60, 70 anos, não há nenhum militar que está na linha de frente e está a carregar arma. Quem está a carregar arma é jovem. Quem está na linha do tiro, teatro operacional, no fogo, é jovem. Então, se calhar, por que eles só confiam no jovem para teatro operacional? Norte, não confiam no jovem para outra responsabilidade, temos que refletir. Então, esse país ainda é jovem, só tem 50 anos. Então, esses 50 anos que tem deve ser acompanhado com dinâmica da juventude. Não é 50 anos só por nome, mas ainda ficar alguém dos seus 90 anos. Dizer que nós temos também, para terminar, é provocação. Se calhar nós, no Moçambique, temos uma cultura que é um pouco, não diria, não sei como vou interpretar, mas é uma cultura que diz que somos jovens de espírito. E eu tenho ainda 60, 80 anos, 90 anos, ainda estou ativo, sou jovem de espírito. Temos que deixar essa prática de jovem de espírito. Jovem é jovem. Isso deve dizer que não, jovem de espírito. O que é jovem de espírito? Ainda estou a ir andar de bengala ou a mancar, diz sou jovem de espírito. Ainda estou no ativo, estou no parlamento, falo da juventude. Quando há aqueles conselhos da juventude, há aqueles encontros nacionais, não queremos aplaudir porque eu sou jovem de espírito. Não queremos jovem de espírito, queremos jovem no sentido da juventude real e jovem ativa, que vai contribuir para o país de amanhã. Então o governo retifique, ainda tem chance de retificar. Agora são 2 meses do ano, então vocês estão a governar, tem mais 4 anos, se não estou em erro. Então nesses 4 anos é chance para lavarem vossa boa imagem partidária e boa imagem a nível do governo. Então a solução, vocês podem lá estudar a solução, mas o problema vocês conhecem. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Daniel. Passo mesmo para si, Baltazar. Bem, já agora, estamos nas últimas considerações. Parece-me realmente um bocadinho cómico o que referiu o Daniel, mas infelizmente não temos tempo para discutir em relação a outros pontos que ele esteve a falar, mas falando concretamente sobre as soluções, já nas últimas considerações, talvez recordar o que precisa realmente ser recordado por quem tem a faca e o queijo na mão, tanto falando sobre autoridades policiais como também governamentais. Peço desculpa pelos risos, mas que o colega já estava a nos levar para outros caminhos. Mas bom, ele tem toda a razão, é um país jovem e que a solução pode vir dos jovens sim, mas também ainda temos algumas caramuças que podem contribuir com isso, né? Mas é preciso trabalhar ao lado com jovens e sem se esquecer de alguns que podem dar a sua experiência em relação a isso. Mas que indo à questão de algumas soluções que pode-se muito bem dar em relação a estes problemas que estivemos aqui a discutir, que não tem a ver só com a Praça dos Touros, mas sim é um dos indicadores, é o que apareceu no momento como um caso muito alarmante. Uma das coisas é a própria investigação, né? Estaremos aqui a discutir até as horas que forem necessárias, ou até participar de outros debates em relação a esse tema, mas que enquanto a polícia não vier, não esclarecer a este assunto, e fala-se a questão da circulação das drogas a nível do país e pelo menos já tem pista de um lado que essas drogas onde elas são vendidas ou onde são praticadas, tem aqui mais um caminho ou tem uma pista para investigar e trazer possíveis soluções, que é a preocupação da venda dessas drogas, que quem sabe é daqui que o problema pode ser eliminado ou pode ser encontrado o problema. Muito bem, o colega disse, o problema já é conhecido e eles conhecem o problema. Cabe já começar a trabalhar-se no sentido de esclarecer isso. Então, só a polícia, só as autoridades policiais é que podem nos trazer melhores soluções, melhores compreensões em relação a este caso, e nós deste lado só principalmente estaremos a apontar possíveis caminhos, soluções disso, mas que o esclarecimento deste caso está com a polícia e que o tratamento ficou mal na fotografia. Não devia só proteger-se um lado, mas também devia-se acalmar os ânimos
dos acusadores ou dos acusados também, e para que possam trazer melhores depoimentos sobre esse caso e poder-se merecer uma investigação muito séria e que possa tranquilizar ou esclarecer a população moçambicana. Quanto aos comentários, fico por aqui e muito obrigado. Muitíssimo obrigado, Baltazar. Agradeço também a si, a Daniel, mas é claro que o agradecimento especial vai ao caro internauta que nos acompanhou do princípio até o final do Linha da Frente. Este que é o programa que, como habitualmente temos dito, traz temas que marcam a atualidade e não só. É o caro internauta que está na linha da frente deste e tantos outros programas cá na Casa FTV. E nós estamos cá justamente para lhe trazer não apenas os problemas que são apontados, como também propor soluções. Esse é o papel dos nossos analistas, dos nossos parceiros que são, de certa forma, a sua voz. E nós aguardamos para que aquele que tem a faca e o queijo na mão possa alguma coisa fazer para, com certeza, melhorar então o seu estilo de vida, o seu dia-a-dia. Nós prometemos voltar já na próxima terça-feira, à mesma hora, com mais temas a serem enrolados nesta mesma mesa. Tudo quanto fazemos agora é mesmo desejar que tenha não apenas uma terça-feira altamente abençoada, como também uma continuação de semana laboral altamente produtiva. Fique bem, fique com Deus. Até lá.